Letícia, seja bem-vinda. Muito prazer ter você. Apenas te fazer uma consulta, ainda neste momento em que depois o corte acontece, né? A gente faz a gravação dos nossos eventos, porque Ok. depois a gente disponibiliza no canal do YouTube. Entretanto, sempre seguindo um padrão ético, a gente tem perguntado aos nossos preletores se eles concordam ou não. Se porventura um dos convidados, né, disser assim, não gostaria que gravasse, né, a gente não faz a gravação, tá bom? Tudo bem. Mas Ok, pode podemos gravar, deixar então a autorizo, sem gravação? problema. Pode, Tá sim. bom, ok. Para quem não conhece a Escola Freudiana Seção Teresina, nós estamos aqui em Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Desde 2018, eu venho de Vitória, no estado do Espírito Santo, e a minha vida é dedicada à psicanálise. Eu estou na psicanálise desde 1995. E a gente tem aí um percurso, mas a gente nada sabe, né? O saber é um saber inacabado, é um saber insabido na psicanálise. Então, quem não conhece a Escola Freudiana Seção Teresina, nós estamos ali, centro de Teresina, Rua Lisandro Nogueira, tem ali um edifício Susana Center, e a gente, de segunda a sábado, estamos ali, com algumas atividades, com alguns eventos, com alguns programas. Nós temos a transmissão da psicanálise, o pensar a psicanálise, com turmas que estão estudando a psicanálise no sentido de conhecerem, se autorizarem à escuta analítica, a serem psicanalistas. Estamos ali com uma clínica social, um projeto social, atendendo pessoas de baixa renda que se inscrevem na clínica social, passam por uma triagem e são então encaminhados para uma escuta, um acompanhamento da psicanálise. De tal maneira que é uma alegria a gente receber vocês, ok? Ah, eu vou passar a palavra agora ao Augusto, porque ele é que faz a abertura oficial e a minha fala fica apenas como uma fala de orientações. Augusto, a fala é sua. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, Lázaro. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Cine Psicanálise, que é uma atividade que busca oferecer, né, uma articulação entre o cinema e a psicanálise, tomando como ponto de partida debates sobre questões ligadas aos principais conceitos psicanalíticos e destes com a contemporaneidade, né? Eu sou o coordenador, juntamente com Lázaro e o Iaís, do Cine Psicanálise. Nós já estamos a um percurso aqui. Esse ano nós estamos na nosso terceiro encontro, né? Terceiro, né, Lázaro? Terceiro encontro. E hoje nós vamos debater o filme O Poço, né? Que é um filme espanhol de 2019, dirigido por Galber László Urrutia, né? De roteiro de David Desola e Pedro Rivera, que é um filme exibido na Netflix, o qual constrói a história de um lugar misterioso, uma prisão indescritível, um buraco profundo, dois reclusos que vivem em cada nível, né? Um número desconhecido de níveis, né? Uma plataforma descendente contendo comida para todos, uma luta desumana pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de solidariedade, né? Eu assisti esse filme pela segunda vez agora. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei, que filme é esse? Assim, a gente fica tão, né? E depois a gente começa a fazer nossas indagações, nossas ponderações, nossas reflexões, né, sobre a sociedade, sobre o ser humano e principalmente sua pulsão de morte, né? Então, como facilitar desta noite, convidamos para realizar suas observações sobre esse instigante e perturbador filme, Letícia Matos. Letícia, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, viu? No início ela ficou um pouco relutante, mas ela disse, não, eu vou enfrentar essa daqui, certo? Ela é psicóloga formada pela UESP, ela é do Corpo Freudiano Seção Teresina, é Isso. psicanalista em formação, é pós-graduado em psicologia hospitalar e da saúde, com experiência em enfermaria e UTI. Então, Letícia, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e passa a palavra para você. Obrigada.
Boa noite a todos, né? É um prazer, assim, aceitar esse desafio, sabe? Eu não costumo muito fazer essas apresentações, mas resolvi participar hoje aqui do encontro com vocês, a convite da Jaqueline e do César, né? E escolhi esse filme pensando, né, como foi proposto, de que filme que eu vou escolher. E é um filme atual, um filme que gerou muita discussão. Eu acho que possivelmente todos já tinham pelo menos ouvido falar no filme, né, ainda que não tivessem assistido, porque na época, né, logo após que ele foi lançado, estreou em setembro de 2019, e em 2020 a gente teve a pandemia, né? Então foi aquele boom. Então, muitas pessoas assistindo o filme, e com essa repercussão, acho que quem era da psicologia, da psicanálise, acabou sendo provocado um pouquinho. Ei, você já assistiu o filme Poço? Né? Foi assim que eu assisti a primeira vez. Ó, tem um filme ali que é ótimo para quem é psicólogo. Eu digo, nossa, aí vem bomba, né? Porque quando eles indicam assim, geralmente são filmes mais densos, filmes peculiares, enfim. Então, assim, o Poço é um filme que ele vai ter várias interpretações possíveis, claro. Inclusive, assim, vai haver diferentes formas de se pensar a psicanálise em relação aos elementos que aparecem no filme. Então, eu não estou me propondo aqui a es- explorar todos, né? Eu vou levantar alguns que eu considerei assim mais marcantes, que me chamaram mais atenção, e deixar algumas discussões, algumas perguntas aí para discussões aí depois dos meus comentários, tá? Claro, se tiver alguém que quiser também participar em algum momento, tiver alguma dúvida durante a minha fala, eu não me incomodo se interromper, tá? Antes, eu até deixo um convite, quem quiser já colocar aí no chat as impressões, se gostaram do filme ou não, opiniões, que aí depois no final até pode ser um facilitador aí para a gente comentar, tá? Então é um filme de suspense, de ficção científica, né? Em espanhol, e eu já começo com a questão mesmo do título. O título original não é O Poço, né? O título original é El Hoyo, que significa o buraco. Eu acho que já é uma palavra que, para psicanálise, carrega muito simbolismo. E, além disso, sonoramente, né, foneticamente, ele pode ser escutado ali como ele ou yo, que seria ele ou eu. Eu achei intrigante pensar esse título aí com duas possibilidades, né? Já adianta para a gente ali um tema do filme, né? Que é esse individual versus o coletivo, né? Parece que ao longo do filme essa noção de coletivo ela vai se perdendo um pouco, né? Você começa a olhar o interesse ali individual quando você vai acompanhando o protagonista, né? Então fica uma reflexão já de antemão. É o poço, o buraco, né, individual, ou o de todos, ou de cada um, né? É algo para a gente já iniciar aí com essas questões. E eu acho que também é relevante a gente pensar a época em que ele estreou, a proporção que ele tomou em relação à pandemia, né? Que foi esse filme nesse contexto de pandemia, né? Um contexto ali, é, vamos relembrar um pouquinho, né? Quando começou ali, que as pessoas muito assustadas, elas foi um período ali de muita reclusão, de muito medo, de muita incerteza, de um desconhecido que ameaçava, né, que era a doença, a Covid, e pessoas estocando alimentos, materiais de higiene, remédios, ao ponto de faltar nos supermercados, né, nas farmácias. Então, assim, já ali dá acho que é fácil da gente entender, né, a proporção que esse filme tomou na época e ainda hoje, né?
Ah, o César já falou um pouquinho um resumo do filme, mas eu vou explorar um pouquinho mais, né? Vou olhar um pouquinho mais esse enredo e comentando já algumas partes, tá? Ao que parece, existe ali uma empresa, uma instituição que seleciona pessoas para que elas possam participar de um tipo de experiência, um tipo de experimento nesse poço, né, no buraco, né? É um lugar, então, no qual as pessoas têm escolha de ir para lá ou não. Uma escolha que às vezes é voluntária, como o do protagonista, e às vezes é uma opção entre ir para uma outra prisão, ir para uma, para um manicômio, né, uma instituição ali de hospital psiquiátrico, algo assim, né, que é o caso ali de outros personagens. Então, existem esses candidatos, onde eles devem passar um período de tempo que é pré-determinado, em um acordo, né? A gente só vai descobrindo isso, claro, ao longo do filme, algo que foi ali negociado e que para cada um é diferente. Então, mais uma vez, a questão da individualidade, né? Retornando, onde onde a gente acompanhando ali o Goring, ele vai poder levar um objeto consigo. Cada um pode escolher um pertence, digamos assim, para estar ali, levar para dentro do poço, né? Uma vez lá dentro, só é possível sair ao término, né, desse contrato. Então, ele vai funcionar realmente como uma prisão. E eu achei intrigante que ele não, nem mesmo considera, o mundo externo não aparece muito, né? Ele não leva em consideração a questão de visitas, se tinha possibilidade, ou se questiona, os personagens não é mostrado, pelo menos, nada assim da história deles pessoal, nada aspas, né? Não é mostrado muita coisa, são alguns pontos ali, a comida favorita, né? Ou, às vezes por que que eles estão ali, né? Mas é muita coisa que é ignorada. E aí o Goring, ele escolhe levar o livro Don Quixote, né? O objeto de escolha dele. Esse livro ele vai aparecer em vários momentos durante o filme, e acho que não é à toa, né? E que está ali, tanto que a gente você pode pensar semelhanças, né, entre o personagem do Goren e o Don Quixote. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho também a respeito disso, Tô né? ouvindo a aula, viu? E Psicologia lá centro de cada andar, né, do poço, tem um vão, uma passagem, onde atravessa ali uma plataforma flutuante, que ela não se prende a nada, não tem cabos, não tem nenhuma estrutura, então é um elemento assim bem fantasístico, sabe? E que ele vai partir de um nível zero, que seria onde a comida é preparada por pessoas que estão fora do poço, e ele vai descendo para os níveis seguintes, os níveis que estão abaixo, e essa comida vai acabando, né? Ele para ali por quê? 2 minutos em cada andar, mais ou menos, e as pessoas que estão no andar de cima, elas vão se alimentando ali, sem se preocupar com os que estão embaixo, né? Então, às vezes até estragando a comida para os que estão embaixo, né? Alguns vão cuspir na comida, vão urinar na comida, pra, num movimento assim até perverso, se a gente for olhar, né? No momento em que eles estão ali numa posição de poder, suposto poder, né, que a gente sabe que essa posição ela muda, depois a gente vai ver que a cada mês eles mudam de andar de forma arbitrária, e eu me questiono se realmente era arbitrária, né, e, e conforme vai chegando nos níveis abaixo, a gente vai percebendo que restam menos comidas e as pessoas vão tentando ali, vai mudando o comportamento das pessoas, e é onde a gente vai ver que aqueles que têm já algum conhecimento, já estão no poço há mais tempo, eles já se preparam para esse momento, né? Que é o caso do Trimagasi, que é o primeiro, ah, ah, digamos, é a pessoa que fica ali em par com o Goren, né, no começo do filme, e que vai ter ali um papel fundamental, no decorrer da história, né?
A comida, ela claramente não é suficiente para todos, né? Mas existe uma fantasia de que essa comida poderia ser suficiente para todos, né? De que ela, se todos racionassem, ela poderia chegar aos níveis inferiores, apesar de que até então ninguém sabia quantos níveis existiam, no poço, né? Então, a gente vê essa sequência de abuso, as pessoas que estão no andar de cima, elas vão, né, vão estar ali exercendo um certo poder sobre os que estão embaixo. Os que estão embaixo vão também tentar ali, vão ter que lutar uns contra os outros praticamente para poder sobreviver a essas, praticamente não, eles chegam às vias de fato, né, para poder sobreviver. E até que vai ter um personagem ali, já mais pro final do filme, que vai ser o parceiro aí do Goreng, né, um Sancho Pança, digamos assim, que é o Barahat, que eles vão aí tentar mudar essa ordem, mudar as coisas, através da força também, né? Bom, logo de começo, eles trazem uma frase que ela é muito interessante, que ela vai poder ser pensada aí de várias formas, que o Trimagazes fala no comecinho do filme, né? Há três classes de pessoas: os de cima, os de baixo e os que caem. E aí a gente pode pensar realmente na sociedade, né? Nas diferenças sociais, nas estruturas de poder que nos cercam. Acho que não dá para a gente pensar a psicanálise sem pensar a cultura, sem pensar o ambiente e a época em que os fenômenos acontecem, né? Então, assim, e aí ele fala das pessoas que caem, né? E aí tem o cair em um sentido real, que é o cair ali dos que se suicidam, e tem o cair num sentido metafórico, que é relacionado aos valores e aos princípios, né, das pessoas que estão ali. E a gente vê que o Goren, ele resiste muito, né? Ele faz o possível para que ele não seja ali levado não seja ali, que ele consiga manter a essência dele, né, durante o filme. E aí acho que a primeira, talvez a primeira análise possível que a gente pode olhar é aquela frase famosa do Thomas Hobbes, né, da obra O Leviatã, que ele diz que o homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos, né? E que ele vai trazer aí uma percepção de que o homem, por natureza, é mau, né? E que no filme também a gente pode olhar, né, a gente é provocado a olhar essa natureza do homem e se questionar sobre isso, né? E o Freud, ele vai também fazer uso dessa frase aí do Thomas Hobbes, lá na obra dele, Mal-Estar na Civilização, de 1930, e inclusive eu separei aqui uma passagem, né, para ler aqui para vocês, que ele fala o seguinte: o seu próximo é para ele não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta satisfazer sobre ele sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho, sem que sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento e apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus, né? Que é o homem é o lobo do homem. Então, o Freud, ele toma essa frase do Thomas Hobbes, né, para dizer que se os homens forem deixados ao bel prazer, sem que haja regras ali, né, moral, ética, para eles têm a tendência a se destruírem uns aos outros. Ele concorda ali com Thomas Hobbes nisso. Mas aí eles vão divergir quando vão pensar a causa, né? O que leva
se há algo que leva o homem a isso ou se é intrínseco dele, que o Thomas Hobbes vai dizer que essa tendência à agressão ela se produz de maneira ontológica, né? Quer dizer que o homem ele ele é assim por si próprio, né? Da natureza dele e está no cerne ali do ser humano. E para o Freud não, essa tendência ela é produzida já no seio das relações entre os homens, né? Pela limitação que há dos objetos de satisfação frente à ilimitação do desejo, né? O desejo enquanto ilimitado, mas para os objetos possíveis ali de satisfação são limitados. Então, se determinada situação institucional representa um risco de disputa ali iminente entre os sujeitos, eles vão precisar, digamos que, competir para satisfazer esses desejos, né? E numa situação em que ele vê que essa satisfação ela é plena, digamos assim, apenas para o vencedor, há meio que um cálculo, né? Para se pensar. Digamos que uma como permitir uma certa quantidade de satisfação para que aquele grupo ali possa, cada um, digamos, satisfazer, ainda que não plenamente, mas que também não fique sem nada, né? Meio que digamos, negociar ali, né? E então ali vai vir que posteriormente a gente vai pensar como espírito de grupo, né? Surge ali, a princípio, nesse sentimento, digamos que de inveja, né? Do que o outro, se o outro vai ficar com tudo só para ele, então é melhor pensar uma forma de que a gente, né, para eu não ficar sem nada, eu possa ficar com alguma coisa, eu preciso ali abrir mão de algo também, né? Então, é, digamos que o Thomas Hobbes vai dizer que o homem, ele, por essência, não vai ter esse instinto gregário, né, esse instinto de grupo que os outros animais têm, e o Freud ele vai se opor a isso, né? Ele vai considerar que há ali uma relação secundária ali, né? Vai entrar a questão dos instintos sexuais, né? Mas também um fruto ali da ontogênese, né? Da experiência do sujeito em relação ao outro, em relação à sociedade, né? Pensando a psicanálise com crianças, que eu também atendo criança e adolescente, né? Me veio uma outra obra que o Freud ele vai falar sobre a construção da tendência ao grupo, né? Ela se verificar ali no quarto das crianças pequenas, né? Tem uma obra chamada Psicologia de Grupo e Análise do Ego, que ela é de 1921, e ele vai falar que ele tem essa citação, né? Que ele diz o seguinte: o filho mais velho certamente gostaria de ciumentamente pôr de lado seu sucessor, mantê-lo afastado dos pais e despojá-lo de todos os seus privilégios. Mas à vista de essa criança mais nova, como todas as que virão depois, né? Ser amada pelos pais tanto quanto ele próprio, e em consequência da impossibilidade de manter sua atitude hostil sem prejudicar-se a si próprio, aquele é forçado a identificar-se com as outras crianças. Assim, no grupo de crianças, desenvolve-se um sentimento comunal ou de grupo, que é ainda mais desenvolvido na escola. Então, assim, ele já vai trazer ali que mesmo desde ali o seio familiar, né, desde ali a infância, a gente vai aprendendo que é preciso ali abrir mão de alguma coisa para não perder tudo, né? Então, assim, para eu ter aquele objeto de satisfação, né, para conseguir satisfazer meu desejo, às vezes vou precisar abrir mão de alguma coisa para estar ali, poder fazer parte daquilo, para estar convivendo com o outro, né? E aí a gente vai pensar, né, que precisam haver, então, medidas que, de alguma forma, vão inibir aí
as funções, né? E do ponto de vista prático, para que as pessoas não se destruam, né? Uns aos outros, para que elas não se matem, para que a gente possa existir, conviver em sociedade, e encontrar satisfação juntas, né? Então, daí a importância das regras, dos limites, da castração, né? E, e entrar em um ponto ali que, claro, a gente vai, essa relação afetiva com o outro, né? A gente vai estar ali estabelecendo ao longo da vida. Hum, no filme tem uma fantasia de que a comida ela daria para ser dividida por todos, né? Para todos, pelos 200 níveis. É uma informação que é dada por uma recrutadora, que ela está lá, ela aparece no nível 33, né? Que ela está com um cachorrinho, e aí ela fala que ela tenta convencer os outros ali através da palavra. O Trimagasi, ele avisa que os de cima não vão ouvir porque estão em cima, e os de baixo também não, porque estão embaixo, né? E ela não, ela tenta convencer os de baixo a racionar a comida, a dividir, enfim. E a gente vê que o Goren, naquele momento, ele já está no terceiro mês, ele está incomodado com aquilo, né? Ele já não acredita tanto naquilo. É uma postura bem diferente do primeiro mês. Quando ele chegou, ele, por que que as pessoas não racionam, né, não dividem, né? Ele questiona ali inicialmente, quando ele passa por um nível 171, que ele é amarrado, ele já muda essa visão, e quando ele vai para o nível 33, ele vê ela, né, já nesse movimento, esse olhar para o coletivo, e ele já está num olhar mais individual, né? Então, quando ele aparece lá, desaparece no nível 202, começam a perceber que as informações, até mesmo de quem está na organização do poço, ela não condiz com a realidade. Então, permanece o mistério, né? De quantos níveis existem, do que é sobre realmente esse lugar. Ela traz que é uma experiência que existe ali para despertar uma solidariedade genuína, mas a gente vê que tem muitas, que é mentira, né? Porque já contradiz na quantidade de comida, já contradiz na quantidade de níveis, né? Nas situações que eles colocam. E tanto que ela não resiste a essa realidade. Quando ela é confrontada, que ela é levada para o nível 202, ela não resiste àquilo, né? E aí ela deixa o corpo dela ali para o Goren, né? E isso faz pensar que talvez as pessoas que estão lá no nível zero, né, no nível que produz a comida, uma comida ali que é uma comida de excelência, que eles têm toda uma preocupação, talvez sejam pessoas que eles não fazem ideia do que acontece de fato dentro do poço, né? Do que é essa, como que a gente vê ele com a cena com a panacota, né? Questionando um fio de cabelo, de quem é aquele fio de cabelo que está na panacota. Então já faz a gente ver que tem toda uma preocupação com isso, e ao mesmo tempo eles não botam talheres, as pessoas têm que comer com as mãos, e as cenas são tão claras que ele corta a cena da pessoa comendo com a mão para a cena na cozinha com a cabeça de um porco, né? É a primeira coisa que você vê, ele já faz esse paralelo, já, né, tentando ali expor essa natureza do homem, né? E, e que talvez esse nível zero ele também não queira saber, não esteja preocupado com isso, né? A gente vê que o olhar é outro. E então, assim, ele vai questionar essa questão da distribuição, faz a gente pensar sobre essa questão da distribuição de riqueza, sobre essa questão subverte a ordem, distorce, na verdade, né? A teoria darwinista do mais adaptado, ali vai ser a lei do mais forte, né? Até porque ele não dá muitas condições para permitir, né, essa adaptação. Não me questionaram sobre uma visão sobre o capitalismo, né? Eu acho que não é bem, não consegui bem fazer esse vínculo com o capitalismo, porque ele não tem essa estrutura, apesar de ter uma estrutura de poder dos que estão no nível de cima, mas eles não envolvem o trabalho,
para estar ali, é uma forma arbitrária, né, que eles colocam e não tem muito como ascender de nível intencionalmente, né? Então, não sei bem se entraria tanto esse paralelo com... Claro que há o paralelo da desigualdade, né? E daqueles que têm a detenção do poder. Se faz pensar de que quem detém o poder é quem está lá na cozinha, quem está no nível zero. Mas a gente vê que não é isso. Quem detém o poder não está nem no povo, nem, não aparece talvez ali, né? Que aí a gente pensa também a visão de panóptico ali do Foucault, né? Que é justamente desse poder político, econômico, que controla sem que se perceba, né? No filme é bem sutil, a gente só percebe ali naqueles momentos em que o Goren ou outro personagem guarda um alimento no andar, porque aí a gente vê que o andar esfria ou esquenta, né? Aí, então a gente vê que estão sendo observados, que existe uma vigilância, né? Tem um sistema que funciona a partir ali de uma suposição de que eles estão sendo vigiados, apesar de que eles não colocam muitas regras. A regra é apenas de que eles não podem guardar a comida, né, estocar a comida no andar deles. Mas ele vai trazer essa questão aí que lembra essa teoria do panóptico, né? Não sei se todos estão familiarizados. O Foucault, acho que ela não é bem uma teoria do próprio Foucault, né? Mas ficou muito difundida a partir dele, né? De que o panóptico ele é uma estrutura arquitetônica que ela é projetada para prisões, né? Para manter as pessoas em cárcere. E ela é uma estrutura, digamos que circular, né? E que existe uma torre no centro e que ela faz a vigilância, né? Eles não conseguem ver se há alguém dentro dessa torre, mas quem está na torre consegue ter a visão de todos, né? E se supõe de que sempre tem alguém ali, mas não se pode ter certeza de que tem alguém realmente, porque é uma vista opaca, né? Você não vê tanto, você não consegue ver o interior. Então, os prisioneiros, eles podem ser monitorados, né, controlados ali, punidos até, mas por esse suposto observador que está ali, que manipula essas condições, né? Então, é uma outra possibilidade a gente olhar essa questão do panóptico, né? Ah, vai ter esses questionamentos sobre a religião. Acho que a gente pode fazer uma referência com Totem Tabu também, né? Ele questiona realmente se, em vários momentos, né? Se acredita em Deus ou não, em qual Deus você acredita, né? Então, e as respostas, né? Você acredita em Deus? O Tramagás, ele responde que esse mês sim, né? Ele já bota ali em xeque essas questões. Eu acho que até aquela frase também que eles colocam no começo, que é as pessoas que estão no nível de cima, as que estão no nível de baixo e as que caem. Esse cair, a gente poderia até fazer uma associação com o anjo caído, né? Que é Lúcifer. Então, assim, mais um simbolismo religioso, né? A própria questão dos níveis, que depois vai ser revelado que existiam 333 níveis, então são duas pessoas por níveis, teriam ali 666, né? 666 prisioneiros, pessoas ali, que é um número aí também associado a conteúdos religiosos, né? Ao inferno. E, enfim, vai ter vários, na verdade, ao longo do filme, quando eles falam a questão de que é rápido chegar o álcool na parte de baixo, né? Porque ele vai fazer essas referências. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Sim, o livro Don Quixote, né? Então, assim, o livro Don Quixote, ele é interessante porque é uma obra ali que vai narrar aventuras e desventuras, né, de um fidalgo de meia-idade, sonhador, idealista, que resolveu se tornar cavaleiro andante depois de ler muitos romances de cavalaria. E aí ele resolve lutar para provar seu amor pela Dulcinea, né, e que é uma mulher imaginária.
E aí a gente já pode pensar também nessa mulher que lá no filme, né, tem uma moça de figura oriental que ela desce na plataforma procurando a filha dela, né, e que em algum momento ali o Goreng, ele tem um sonho erótico ali com ela também, né. E aí ele vai, ele tem o Don Quixote tem o escudeiro dele, que é o Sancho Panças, e aí o Goring também vai encontrar uma pessoa que vai aceitar essa aventura com ele, né, de estar, às vezes, de fazer essa mudança ali para o coletivo, tentar, pelo menos. E, assim, ele é uma figura importante na literatura, ele vai ter ele vai representar essa importância da liberdade, né? A liberdade de pensar, de ser, de viver, né? Que, acima de todas as outras coisas. É o personagem que vai estar trazendo esse olhar, essa visão, né? A gente pode pensar também. A figura do Trimagás, ela é tão interessante, ela fala assim, ele em alguns momentos, lá no comecinho do filme, né, falar-me em fada, né? E ele é o personagem que quer manter o status quo, ele é o cara, ele é o cínico, ele é o cético, ele é o que não questiona nada, né? As coisas são como são, pronto, é óbvio, né? Que ele repete várias vezes, então... E a psicanálise, ela vem por outra ordem, né? Como o Goren questionar por que que é assim, né? Por que que as coisas estão organizadas dessa forma, o que é que esse, o que que pode ser feito a partir disso, né? Então, ele vai trazer o Goring, ele vai ser esse personagem mais questionador, né? Ele faz questionar se tem como agir diferente ali, ele deixa para a gente a questão se a gente agiria diferente num contexto como aquela, numa situação como aquela, né? E eu acho que o contexto da pandemia também é algo para a gente pensar, né, em referência a isso. As pessoas enlouquecem olhando para o poço, né? Olhando para o próprio vazio, né? É um movimento assim que ali ele vai estar gerando uma angústia, né? E as pessoas vão ter que se haver com ela, já formas de lidar com essa angústia, com essa falta, com esse vazio. É algo que a psicanálise também nos provoca. E para a histérica é a grande questão, né? Uma, lidar com a falta, né? Para todos, na verdade, mas eu acho que esse movimento histérico tem muito a ver também com o próprio sete analítico, né? A gente pode pensar também na expressão o fundo do poço, né? No finalzinho do filme, quando eles chegam ao fundo do poço, né? Provavelmente o Goring ali é uma alegoria, né? Provavelmente ele já está morto, mas é algo para. Essa expressão não existe, tá? Na Espanha, provavelmente não foi algo intencional pensar o fundo do poço, mas nós poderíamos olhar pela através da nossa cultura, né? Pensar o que é isso, né? Chegar ao fundo do poço. E acho que o ambiente também, a gente pode pensar, assim, eles têm várias, né? Mas, assim, as cores do lugar, o ambiente, não tem luz, né, natural, não tem janelas, não tem contato com o mundo externo, não tem formas ali de marcar o tempo. O Goren até tenta, em um momento, marcar com um caco de vidro na parede, né? O tempo que a plataforma leva para descer, né? Então, assim, tem a privação do alimento, e aí a gente pode pensar realmente em quadros de delírio, né? Quadros temporários de delírio, devido a essas condições que eles colocam ali no ambiente, que a gente sabe que pode levar a isso, né? E o Goring, ele chega a delirar, a alucinar, né? Ele vê o Trimagasi, ele vê os personagens que morreram, né? E às vezes parece ali que tem o bem e o mal ali, que tem uma briga interna, né? Uma personagem que é mais altruísta e o Trimagasi que ali
tá representando quase o id, né? O que você quer, o próprio desejo, busque, faça o que você quer, né? E a outra já vem mais com a questão da lei, da ordem, da solidariedade, do olhar para o outro, né? Então, a gente pode pensar também esse outro lado. A gente pode até pensar também a questão da menina, né? Tem uma menininha que aparece no final do filme, uma criança, né? E ela deixa uma dúvida se ela realmente está lá ou não, né? E ela traz de novo essa questão do coletivo, né? Ela vai de novo olhar para esse lado do outro, né? E aí a gente fica se questionando se ela existia mesmo ou não, porque no final não aparece ela, aparece a Panacota chegando, né? A Panacota, ela subindo, mas também no finalzinho aparece como sendo a Panacota. Numa cena do meio do filme, a gente poderia pensar se aquela Panacota que eles estão mostrando ali com o fio de cabelo, se ela não era a Panacota que voltou, né? E deles estarem tão alienados, as pessoas que estão no nível zero, de pensar de a única comida que não foi comida é a comida que tinha ali um fio de cabelo. Será que é por isso que eles não comeram, né? Deles não entenderem talvez a mensagem que o Goren tentou passar, né? Porque o Lacan ele fala que a gente sabe o que a gente disse, mas não o que o outro. A gente é responsável pelo que disse, né? Não pelo que o outro escutou. Então, também é uma outra possibilidade, né? É um filme que ele levanta muitas questões, ele deixa no ar muitos mistérios, né? O tempo todo você vai descobrindo as coisas aos poucos ali dentro do filme, né? Ele deixa essas... É um filme que ele provoca, assim, algumas angústias, né? Não é um filme que é fácil de assistir para todos, muitos talvez não suportem assistir o filme, né? Ele traz ali. Eu achei que em muitos momentos ele é literal, assim. Ele, em alguns momentos, não. Em muitos momentos do filme, ele não deixa tanto o não dito, sabe? Ele explica. Por exemplo, quando ele fala do caracol, né, o Trimagás, ele explica. Ele sai de um eu acho que eu tinha pulado essa parte, né? Quando eles começam, eles estão num nível bom, né? Como ele fala, que está no nível 33. E aí o segundo nível que eles vão é o nível 171, né? E aí o Trimagazzi, ele meio que já sabe o que é que acontece, ele já está lá há alguns meses. Ele até fala que poderia ganhar 2 certificados, né? Se um certificado é para 6 meses, ele poderia ganhar 2. E ele já está ali faltando 2 meses para sair do poço, então está uns 10 meses no poço. E aí ele já sabe o que acontece nos níveis de baixo, ele se prepara de certa forma para isso. Quando chega no nível 171, o Goran já está todo amarrado, amordaçado, né? E ali ele começa a envolver o Goran num campo de significantes, né? E ele vai explicando isso. Ele já não chama mais o Goran pelo nome, ele começa a chamar ele de caracol, né? E tratar o Goran como agora um caracol, que ele está ali limpando, tirando as toxinas para poder comer depois de 8 dias, depois de uma semana, né? E aí ele é interessante porque o Goren tenta dizer, não, não vou aceitar, né? Não é isso, mas o Trimagazzi é a forma que ele encontra para que seja mais suportável, mais tolerável ali, né? Se alimentar ali da carne do outro. Ele faz todo o possível para no primeiro mês com o Goren não se aproximar, mas o Goren vai cativando, né? Eles meio que desenvolvem ali uma amizade, um vínculo, eles brincam, eles leem. E aí, quando ele vai para esse outro nível, para que seja possível ele se alimentar, ele vai precisar de um outro campo de significante, vai precisar mascarar ali, de alguma forma, a visão, vai chamar com outro nome, vai tratar de outra forma para distanciar ali a questão do afeto e ele poder, né, comer. E o Trimagazzi, ele
da alucinação do Goring, ele chega a falar: eu pertenço a você e você pertence a mim, né? Então, depois que o Goring acaba se alimentando, né, acaba fazendo o que o mesmo que o Trimagasi, né, que é se alimentando da carne do outro, praticando ali um canibalismo, ele vai trazer deixar ali essa mensagem, né? É interessante porque depois a gente descobre que o alimento favorito, a comida favorita do Goring era escargot, né? Que é caracol. E aí ele é quase que um xiste, um ponto de ironia que ele deixa ali para a gente. Acho que nada, esses elementos não são à toa, que aparecem no filme. O Freud, ele inclusive, no texto O Futuro de uma Ilusão, ele vai dizer que tem três desejos que são proibidos na sociedade, né? Na sociedade humana e que a caracterizam, que é o desejo incestuoso, que ele traz, né, se referindo ali ao complexo de Édipo, a ânsia de matar, e ele diz que toda a sociedade trabalha com isso de uma forma mais ou menos a permitir, né, que haja certas mortes. Algumas mortes são mais aceitas e outras não, depende do contexto ali, histórico, cultural, enfim, né? Então, e o canibalismo, que ele faz a referência mesmo à história humana, essa existência aí das tribos, né? É, questões ritualísticas que existiam aí dos nossos ancestrais. Hum, eu acho que eu já pincelei, acho que a maioria dos pontos, né? Enfim, gente, é um filme muito rico, né? Tem muitas mensagens que a gente pode olhar de formas bem variadas. Acho que também vai ter as interpretações pessoais, algumas coisas que vão chamar mais atenção, que vão bater, às vezes, em demandas aí, de cada um, ou não. Né? Alguns podem também se sentir muito afetados por outras demandas, ou por alguns pontos importantes ali do filme, porque não se identificam, né? Mas é um filme que ele vai mexer muito com as questões intrínsecas mesmo, né? Pulsão de vida e pulsão de morte, né? Com questões aí de sobrevivência mesmo, e com essa relação que a gente estabelece com o outro, né? Com nós mesmos e com o outro, né? Que é a forma para a gente pensar aí a nossa pulsão de vida. Tá? Acho que essas são as considerações que eu consegui observar, que eu consegui pensar aqui em relação ao filme. Deixo aí aberto para vocês também trazerem aí os pontos, as impressões de vocês em relação ao filme, em relação à psicanálise e à cultura, né? É isso, eu espero que vocês tenham, eu espero ter fomentado aí alguns pontos interessantes, mas, enfim, queria ouvir vocês também, tá? Bom, deixa aberto aqui. Eu achei interessante também, Letícia, depois que eu não assisti, a gente vinha sempre fazendo as nossas indagações e observações também. Depois eu pensei assim, será que o 2, né, não seria nós divididos em cada A andar, dualidade, né? trabalhando, não, trabalhando até nosso psique, digamos assim, a nossa divisão mesmo subjetiva, né? Digamos assim, a ganância, a luxúria, a preguiça, né? Será que eu devo amar? Será que eu não devo amar? Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu sou? Então, assim, depois eu fiquei, para mim, como se fosse ali, é quase como se fosse uma análise, né? Você vai para cada andar fazendo suas observações, fazendo suas considerações, né? E eu me lembrei de uma frase, até eu achei aqui do Freud, que foi muito interessante, que é assim, você falou, né, que fizeram, eu também li algumas questões ligadas ao capitalismo, né? Eu não vi a exploração. Ali eu vi muita pulsão de morte, eu vi assim o que tem de pior,
no ser humano. Eu assisti um filme agora muito interessante, Os Ventos, o Morro dos Ventos Os Ventos Uivantes, Uivantes. Uhum. né? Que ali a gente fala é um romance, ali o que tem mais é ódio, né? É pulsão de morte, não tem nada de romantismo ali. Mas assim, quando você falou assim, não há comida para todos, né? Eu, de uma certa forma, discordo, eu acho que há comida para todos. A grande mensagem que o filme dá é que se eu me preocupar com o outro e se eu disser assim, eu vou ter o que eu preciso, né, só para mim, eu vou me alimentar e deixar para o outro se alimentar também, é como quem diz, o mundo tem um banquete maravilhoso para todos, né? Mas o ser humano, pela ganância, pela sua constituição mesmo, como você apresentou brilhantemente lá no início, não quer dividir com o outro, né? Por que é que eu vou dividir com o outro se eu não posso ter tudo para mim, né? E eu achei bem interessante uma frase aqui do Freud, que ele diz mesmo assim: eu mesmo sempre advoguei o amor à humanidade, não por sentimentalismo ou por idealismo, mas por motivos sensatos econômicos. Por quê? Em face dos nossos impulsos instintivos e do mundo como é, fui forçado a considerar esse amor tão indispensável para a preservação da espécie humana quanto, por exemplo, a tecnologia. Então, se a gente, de uma certa forma, que nossos instintos foram moldados pela cultura, né? Não somos seres instintivos, né? Somos seres de linguagem, né? Pulsionais, moldados pela linguagem. Se a gente não, de uma certa forma, tornasse animais, né? O que seria da humanidade, né? Nada, só guerra, morte, morte, morte. Então, deixa aí a palavra aí para quem queira fazer suas considerações e fazer alguns questionamentos à Letícia. Fazer só um breve comentário, Paulo César. Eu diria que esse filme eu já assisti um bom tempo atrás, bastante tempo nisso. Eu diria que o resumo desse filme, no meu ponto de vista, eu usaria o título de um livro da Elizabeth Rodinez, que eu particularmente gosto muito. Eu penso que esse filme ele é resumido em A Parte Obscura de Nós Mesmos, seria o que eu diria a respeito dele. Tá bom? Beleza, vamos lá. Quem falou foi a Shirley, está em Teresina, no Piauí. Vamos lá, gente, vamos participar. Vamos sair do poço, gente. Vamos Bora subir de nível. O silêncio do poço. Vocês Vamos assistiram o subir. filme, gente? Comentem. O que vocês acharam do filme? Olá, meu nome é Lucinete, eu estou em Caxias, no Maranhão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Como a moça que falou anteriormente, que cada andar permite o ser humano sentir, olhar, se ver na sua essência, ou seja, é como Debbie Ford fala no livro O Efeito Sombra, porque pessoas boas fazem coisas ruins. Então, assim, o que eu vi ali, que cada andar, os personagens, eles podiam olhar realmente para o seu lado obscuro, eles se permitiam ver um lado que até então não era acessado. Somente isso. Sim, é interessante, porque ao longo do filme ele vai mudando as pessoas que ele está ali a cada andar, né? Ele está com pares diferentes. E aí cada pessoa vai ter uma visão diferente, vai ter uma percepção diferente do poço, né? E eles vão se colocar ali, e isso também vai afetar a visão do Goren, né? Por isso que quando o César falou a questão de quase como uma análise, né? A gente pode pensar isso, né? Porque essa comunicação aí, a análise ela não acontece no sujeito sozinho, né? A gente não é possível a autoanálise. A gente precisa do outro ali para a gente poder estar fazendo esse movimento acontecer. Bem aqui no chat, o Nelson deixou um comentário, tá? Eu vou ler aqui o comentário do Nelson para vocês. Interessante pensar o filme como uma crítica social, que o filme tenta nos passar, é que depois que o Messias e o Homem Negro resolvem descer, eles encontram os pecados capitais, a preguiça, a mulher com travesseiro,
a inveja ou a soberba, né? O cara com o cabelo branco que fala que é merecedor só por estar em um nível alto, né? O nível 7. A ira, os dois caras brigando, os que mataram a chinesa. A luxúria, os caras pelados na piscina. A ganância, o velho que estava com dinheiro. A gula, o garoto com síndrome de Down falando que iria comer a comida que estava dentro da barriga do parceiro, até o materialismo, onde mostra o cara com o violino e não quer largar. Enfim, a mensagem que o filme passa é que mesmo que o mundo tenha pessoas ruins, devemos continuar acreditando que há uma esperança, que no dia em que todos tiverem consciência e empatia, todos comeriam sem precisar prejudicar o outro, né? É parecido com o que o César pensou também, nessa questão da divisão, né? Ele precisou sair, o Nelson, mas deixou aí a contribuição dele, que é uma contribuição interessante, né? Dos pecados capitais aí dentro do poço, né? Tem vários aí conteúdos religiosos que a gente pode perceber, e esse que ele identificou, ele relacionou bem, né? O um a um aí deles foi bem interessante. Comentário do Nelson. Eu não sei se realmente tem comida para todos lá, porque se a gente for pensar, eles começam no nível 6 e não distribuem a comida até o nível 50. Todo mundo até o nível 50 ficou sem comer, né? Quer dizer, o nível 5 para cima comeu, e do nível 6 ao 50 ninguém comeu. E aí eles vão descendo achando que tem uma quantidade de andares, e eles vão vendo que não, que tem muitos mais andares, que tem andares que não que a plataforma não para porque não tem mais ninguém vivo naqueles andares, né? E aí continua descendo. E a gente fica intrigado, como é que tem uma criança lá no último andar, né? Por isso que eu questionei se realmente... E ela parece bem, ela não parece assim desnutrida. E a gente fica até pensando, como foi que ela sobreviveu? Como é que ela está lá? A mãe dela procurava há meses, né? Será que ela realmente estava ali ou não? Né? Pelo menos me deixou esse questionamento, né? E aí, quando ele desce mais um nível, que é quando ele chega no fundo do poço, encontra o colega dele, aí a gente vê que ele ali já está, né, realmente os momentos finais dele. Mas é muito rico, né? Essa relação que ele vai fazendo desse outro enquanto objeto, né? Objeto de desejo, e essas relações aí que o homem vai estabelecendo. O que mais quer comentar, gente? Mais alguém quer deixar uma observação, uma pergunta, um comentário? É interessante porque a gente percebe bastante coisas aí nesse aspecto aí social, né? É como o Nelson coloca. E trazendo para a fala do Augusto, a comida para todos, né? Nas entrelinhas, né? Embora a coisa não está visivelmente aberta, escancarada, mas a tendência ao canibalismo ela é bem gritante aí, né? Então, se Sim. abrirmos, Augusto, a coisa canibalística, né? Havia comida para todos, né? Então, a realidade social, quando a gente parte para uma crítica social, e aí algumas observações do Nelson são observações interessantes, né? Até porque nós temos o que? Corpos decapitados, né? Nós temos aí a ideia de suicídios, tá? Nós temos aí a coisa da defecção, a questão da urina, né? O cuspir nos outros, enfim, vários elementos, né? Então a gente pode partir também para essa possível ideia canibalística. Ok, né? São falas que a gente está soltando para provocar os demais, tá bom? Isso. São falas que a gente vai colocando aí para despertar em vocês a participação, o debate, comentários, tá bom, gente? E é interessante que para eles promoverem a distribuição lá da comida, a solidariedade, eles precisaram fazer uso da violência, né? Eles descem armados e agredindo, e para eles tiveram que impor isso, né? Não foi
não foi voluntária, como uma colega tinha pensado, né? A recrutadora lá no começo do filme. Ok. É assim, muito interessante, né? A ideia, a Letícia colocou algo no início, a ideia do individualismo, né? E aí é interessante, se a gente pensar sobre não tinha comida para todos, a gente poderia abrir aqui o pensamento da eliminação. À medida que vamos desenvolvendo um processo de eliminação, a tendência é chegarmos ao único, chegarmos ao individual, né? Então, de repente, a ideia de não ter comida para todos para atacar o coletivo. Então, a gente vê algumas mensagens aí no filme O Poço, de repente, um individualismo como que querendo anular o coletivo, né? Então, vamos deixando aí elementos para irmos pensando, para que a gente vá abrindo entendimentos na questão aí do poço. Beleza? Vamos lá. Eu achei um comentário na internet que eu estava até muito interessante. Eu li, acho que tem uns 2 dias, que ele diz assim, até eu imprimi, que diz assim, o filme, em sua própria metáfora, argumenta que há dinheiro, alimento e recurso para todos. Estava no meio das minhas fichas aqui, tô mexendo aqui quando eu vi, caiu bem. Mas isso se torna-se real se a pessoa mais poderosa tivesse solidariedade e compartilhar com os mais necessitados e quebrar essa percepção hemogênica de que quem tem mais quer sempre mais. O consumo excessivo leva à desigualdade que, por si só, pode levar a ser humano ao seu limite. Lembrando que, aí está aqui bem interessante, que eu tinha falado, né? Lembrando que nenhuma mudança é espontânea, ou seja, é necessário passar por todos os níveis para se criar compaixão com os mais necessitados. Mas me faz uma reflexão do Nietzsche, né? Que ele fala do ressentimento, né? No sentido de que, assim, ora, se eu passei por tudo aquilo, eu vim de baixo, e eu não quero voltar a ser do baixo novamente, então eu tenho que negar aquilo. Então eu vou excluir, eu nunca fiz parte daquilo, eu vou me cegar para isso. Então o ser humano é muito complexo, né? Nos seus sentimentos, nos seus afetos, por mais que a gente queira colocar humanidade, compaixão, amor no ser humano, não é só essa pulsão do amor que aflora no coração das pessoas, né? É a pulsão de morte aí gritante que ela não se cala também. Esse comentário que você leu me fez pensar no conceito lacaniano de gozo, né? Numa vertente assim do mais além do princípio do prazer, daquele excesso realmente, daquele gozo que é transgressivo já, né? Assim, e pensar também que quando você falou da questão da falta, né? O desejo ele nasce na falta, né? Então, essa vontade. Ali no poço, ele está numa questão muito primária, muito instintual até. As pessoas às vezes não querem pensar sobre aquilo, né? Refletir sobre aquilo. De certa forma, é uma zona de conforto onde é desconfortável, mas é onde eles querem permanecer, entre aspas, querem no sentido de dar muito trabalho mudar algo, né? Dar trabalho fazer essa mudança acontecer, né? Que a gente pode pensar para o lado da análise também, que para a gente fazer dentro do processo da análise vai ser necessário existir angústia, existir falta, para que a gente consiga se movimentar, né? Então, a gente percebe várias aplicações, né? De fato, a ideia do poço tem assim um olhar bem voltado para a questão social, né? E aí diversas críticas a gente vai tecendo. Então, várias aplicações. Tipo assim, o buraco de si mesmo, né? Como se a gente deveria estar olhando para o buraco que há em nós. Aí eu já entro um pouco no sentido da psicanálise. O Freud traz o umbigo do sono, né?
E é interessante essa ideia do umbigo. O umbigo ele vai trazer uma caracterização de um buraco, né? De alguma coisa a ser explorada. Eu estou tentando aqui trazer alguns possíveis olhares a partir do filme O Poço. Se a gente entrar no sistema prisional, ele teria aí algumas aplicações, né? Se a gente entrar na era do coronavírus, ele teria também algumas aplicações. O Nelson colocou aí muito bem alguns contextos. Como nós estamos dentro desse foco psicanalítico, né? Então a gente pode também, à luz do que a palestrante colocou, a gente pode estar trazendo para esse olhar aí da psicanálise. Está surgindo, né? Instantes atrás, o gozo em Lacan, né? O gozo em Lacan. Deixa-me olhar aqui, microfone ligado, ok? Mas é assim, ó. Interessante, o filme, praticamente no início, a gente tem o quê? A gente tem uma linda mesa, né, como uma linda mesa com um banquete. Todas as vezes que eu, todas as vezes que eu vejo o termo banquete, é como se eu voltasse lá no banquete de Platão. Platão. Né? Então é interessante. Aí entra um pouco aí na questão da filosofia, mas a ideia do banquete em Platão é uma relação entre a natureza e o amor, percebe? A natureza e o amor, o desejo e o desdesejo, né? Uma ideia aí do amor e amizade, né? Então vem o individual e o coletivo, vem a coisa dos os dois, né? Ou o dois, né? O Lacan traz a ideia do duplo de si mesmo. Então, quando a gente começa a trazer algumas coisas do filme O Poço para a psicanálise, ele é um filme repleto da questão instinto. Tem muita coisa da ordem do instinto. Nós vamos encontrar aí pulsões, mas é interessante muita coisa da ordem do instinto. E quando a gente pensa em instinto na psicanálise, a gente vai estar trabalhando o instinto agressivo, a agressividade, não é isso? E a gente vai estar olhando o instinto, o lado eros, né? O lado do amor, amor, agressão, amor e ódio. Então a gente tem muita coisa de instinto aí dentro do filme O Poço, né? Quando a gente vai além do instinto, aí a gente entra aí também na questão da pulsão de vida, pulsão de morte. Em 1958, 1959, fui lá atrás, né? A rede cinematográfica colocou um filme intitulado Um Corpo que Cai, né? Um Corpo que Cai. E é assim interessante, né? Quando a gente olha o filme O Poço, aquela ideia de você estar como se você tivesse caído, né? Como se você está lá no profundo, lá no buraco assim de si mesmo. A palestrante colocou aí os níveis que a gente vai encontrando ali na mensagem do filme. A gente pode trazer para um entendimento até em relação aos níveis do inconsciente, né? Quando a gente vai trabalhando as barreiras que são colocadas nessa relação entre consciente e inconsciente, nesta relação entre id, ego e o superego. E é interessante, né? Quando a gente fala sobre o inconsciente propriamente dito, né? Ou seja, o recalcado propriamente dito, é como se nós estivéssemos numa camada muito profunda do poço. Então, dá para a gente trazer, Augusto e demais participantes, essas relações aí com a psicanálise, né? Então, esses níveis que o filme vai mostrando, passagens de um nível para o outro, a gente pode trazer de forma metafórica ou não, a gente pode estar trazendo para essa realidade, essa coisa onde a gente vai estar vivenciando os níveis do inconsciente. Tá? E aí, a primeira tópica do Freud, nós temos consciente, pré-consciente e inconsciente. Se a gente olhar como níveis, né, é interessante.
Percebe? É interessante. É como se o consciente é um nível que, em função do desprazer, em função de não suportar o mal-estar, de não suportar a dor, o sofrimento, o consciente joga para um outro nível todo esse processo. Aí a gente entra no outro patamar, no outro nível, né? Que seria o nível do pré-consciente. Com isso, tem que ser colocada uma barreira, que a gente vai chamar de barreira da repressão. Então, esses níveis vão sendo intercalados, eles vão sendo demarcados. E é interessante, né? Até chegar nessa ideia do nível do inconsciente propriamente dito. Lembrando que tudo aquilo que é recalcado retorna, percebe? Então, o filme ele vai mostrando esse processo de atravessamentos, de travessias, né? De transições, que é exatamente essa passagem de um nível para o outro, que pode significar cada vez mais a minha entrada no poço, a minha caída no buraco, como também o meu desejo, né, de retornar, o meu desejo de voltar à superfície, né? E aí a gente enfrenta uma série de coisas. Então, possivelmente, a gente vê muitas figuras do retorno do recalcado nessa mensagem do filme O Poço. Quando eu falo em figura do retorno do recalcado, sempre lembrando que aquilo que retorna do recalcado retorna de forma deformada. E nós temos muitas deformações aí no filme O Poço. Aqui tem uma mensagem aqui do Antônio, eu vou ler aqui. O poço representa a desigualdade social que existe na sociedade, onde os recursos são limitados e as pessoas em posições mais elevadas tendem a se beneficiar em detrimento das pessoas em posição mais baixas. A mensagem do filme é que a luta pela sobrevivência pode levar à violência e à brutalidade, mas também pode revelar a empatia e a solidariedade entre os indivíduos. Interessante essa colocação do Antônio, viu? É de cada um, né? Cada Não é um. não tem uma única via, um único caminho, né? A gente sempre tem escolha, apesar de parecer que não há escolha, né? Sempre há uma escolha. Não necessariamente uma escolha fácil de fazer, mas há escolhas, né? Acho que é um filme que é muito fácil a gente se relacionar, sabe? Porque é muito próximo, né? Muito próximo no sentido de que a gente consegue se colocar ali, se imaginar numa situação como aquela que a gente faria, né? E o interessante é o final, né? Quando que representa para mim a esperança, né? Quando ele encontra a Sim, menina e sobe, né? A esperança. tem esperança. Sabe que eu fiquei me questionando também, que você falou isso, me lembrou agora. Vocês acham que realmente era um experimento ali para promover a solidariedade? Porque, por outro lado, parece algo muito perverso, sabe? O que eles fazem, eles veem tudo que está acontecendo lá, eles não deixam outras regras, né? E, de alguma forma, eles estão observando tudo que está acontecendo, né? A gente pode supor, na visão do panóptico ali, eles podem não, podem estar vendo ou não, né? Mas eles têm alguma vigilância ali, tem, né? A gente não vê as câmeras, mas a gente sabe que eles estão observando de alguma forma, né? Para a intenção daquele poço, ele dá muitas, deixa aí umas brechas para a gente pensar também, né? Mas a menininha, né? A Panacota, que eles estavam ali protegendo, é, é um sopro ali, um alívio ali no final do filme, depois de tudo que a gente vê, que a gente, né? Deixar aquela sensação de esperança, né? É isso. Tem muita metáfora e muito simbolismo no filme. E o término, o final do filme, ele abre, deixa essa coisa metafórica e simbólica em aberto, né? E aí é possível que a gente pense, esperança ou pessimismo? Deixar em aberto, né? O Poço 2, o Poço 3, vamos ver aí, né?
trazendo aí para a realidade social, o que é que a gente encontra, o que é que a gente tem vivido, né? Esperanças ou pessimismos? Vamos enfrentar os nossos piores medos, né? Até mesmo a ideia behaviorista, esse filme tem um contexto, né? Ele tem, assim, uma certa aplicação do behaviorismo. E é interessante, até mesmo quando a gente olha a coisa do behaviorismo, à luz aí do filme, é interessante, né? Que a gente consegue perceber, tipo assim, como as coisas mudam conforme mudam as contingências nivelares. Aí a gente vai olhar isso, Augusto, através dessa nivelação, esses níveis, essas camadas que são aí mostradas. Quando eu falei no behaviorismo, nós estamos pensando aí é, o sentido comportamental, né? A ideia de comportamentos. E é interessante como os comportamentos mudam conforme mudam as contingências nivelares, né? Então, cada nível ali mostrado no filme, a gente vai percebendo como as mudanças eram vivenciadas, como as mudanças eram percebidas. É um processo do behaviorismo. Primeiramente, agradeço mais uma vez a todos que estão aqui presentes, dispensaram um momentinho aí da sua noite. Muitos já estão cansados, eu de trabalho, está aqui escutando, alimentando o seu desejo pela psicanálise, né? Alguns já estão na psicanálise, têm um percurso, outros não. Mas a psicanálise é isso, a cada dia você estudar mais, cada dia se informar mais, cada dia participar dessas atividades, e é isso. Agradecer a APP pela oportunidade aí de estar coordenando o Cine Psicanálise, que para mim é muito interessante, eu adoro, certo? E a Letícia, muito obrigado, Letícia, por ter mais uma vez, se apresentou muito bem, com muita propriedade. É, Muito obrigado. E eu deixo a palavra para você, para suas considerações finais. Obrigada, tá? Obrigada a todos que participaram, que é, nos deram nos permitiram esse encontro hoje, né? Todos os envolvidos a vocês por terem convidado também, me convidado para participar. Eu achei uma experiência nova, muito interessante. Acho que ah, vou refletir aí, pensar novamente, repetir a dose, né? Vou pensar aí em repetir, quem sabe? Talvez com mais, com um pouco mais de desenvoltura, né? Acho que cada vez que a gente vê um filme, a gente vai ver de uma forma diferente, né? Não só um filme, né? É a história lá da filosofia, né? Não é possível se banhar duas vezes na mesma água. Então, a gente vem com um outro olhar. A primeira vez que eu assisti, eu tive uma percepção, agora que eu assisti novamente para vir comentar com vocês, já tive um outro olhar. Eu acho que cada vez que a gente estuda a psicanálise, que a gente relê os textos, a gente vai encontrar coisas novas, por isso que o Freud permanece atual, Lacan permanece atual, né? Por isso que a psicanálise ainda está aqui em voga e tantas pessoas interessadas, né, em estudar, em conhecer, em fazer análise também. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês e espero ter aí proporcionado algumas questões interessantes e que vocês também possam vir, né? Quem sabe outra hora são vocês aqui na frente, fazendo aí algumas interpretações para a gente. E é isso. Um abraço para todos, uma boa noite, né? Bom descanso para vocês. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Só gratidão, né? Gratidão à Letícia, que está aí conosco. Realmente uma apresentação excelente. Gratidão a todos que estão participando. Gratidão a você, Augusto. Ok? E, novamente, reforçando a apresentação da Escola Freudiana, Seção Teresina, vocês podem acessar
né, a nossa página na internet, que é www.escolafreudianadeteresina.com.br, e acompanharem ali as nossas atividades. Todos os meses nós nos encontramos para o Cine Psicanálise. Estamos aí procurando abrir novos espaços, procurando fazer algumas parcerias. Estamos conversando com a professora Cristina Sparano para termos ali uma parceria, né, um convênio com ela, e voltarmos com aquele outro evento mensal que a gente teve durante um tempo, mesmo na pandemia, diálogos entre a psicanálise e a literatura, diálogos entre a psicanálise e a filosofia. Né? A professora Cristina Sparano, ela tem um grupo voltado a estudos psicanálise e filosofia, com encontros, se eu não estou enganado, semanais, ou de 15 em 15 dias, que está acontecendo dia de quarta-feira. Então, estamos aí querendo voltar com esses nossos eventos, com a possibilidade de fazer essa parceria com a professora Cristina. Né? Então, sejam todos aí bem recebidos por nós, e nossa gratidão porque vocês vieram e participaram deste evento. É isso, Augusto. Então, boa noite a todos. Até o próximo mês, um novo filme, um novo convidado. Tá ok? Aí. Boa noite, gente.